Então tá, enquanto as crianças vão descendo, chamar o Daniel aí. A maioria do nosso pessoal conhece ou já ouviu, já teve a oportunidade de conversar com o Daniel. De qualquer forma, para aqueles que não conhecem, então, Daniel e eu nos conhecemos ali em 2001, alguma coisa assim. Ele falava mal de mim antes de me conhecer, mas isso é coisa do passado, tudo bem. Tem gente que fala mal de mim que me conhece, então tá tudo bem. E nós nos conhecemos na Aliança Centro, ele era o obreiro, o coordenador lá, e já faz algum tempo ele mudou-se a Porto Alegre, foi pastor, coordenador da Primeira Batista lá em Porto Alegre. Atualmente está fazendo um trabalho junto com a igreja, mas ele hoje tem um ministério junto ao Chamado da Meia-Noite, dando cursos e materiais para esse grupo aí. Então, o Daniel hoje vai trazer a palavra para nós, então é um privilégio nosso. Eu gostaria só de fazer uma oração, então. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, isso para nós é sempre muito importante, e hoje o Daniel vai trazê-la para nós. Agradecemos a disponibilidade, o uso que Tu fizeste dele e a entrega dele para nós hoje aqui. Tu estejas conduzindo tudo isso para que possamos realmente sairmos daqui motivados a andar cada vez mais próximos de Ti. É isso que agradecemos em nome de Cristo. Amém. Alô, agora sim. Boa noite, minha gente. Que gostoso poder estar aqui com vocês de novo. Toda vez que eu tenho oportunidade de vir aqui para Caxias, eu sinto um misto de alegria e tristeza, alegria de poder revê-los, tristeza de não morar mais nessa cidade que eu amo tanto. E é engraçado porque tem tanto caxiense que não gosta de Caxias, né? E tudo bem, cada um escolhe, não tem nenhum problema, não. Mas é uma cidade que fala muito próximo ao meu, ao nosso coração, pelos anos que nós passamos aqui, pelos amigos que fizemos, pelo modo como Deus ministrou na nossa vida e nos usou. Então, a gente é muito feliz por isso. Eu queria, antes de entrar na mensagem em si, falar rapidamente de 15 dias, no começo desse ano, que eu passei no Uruguai. Não é fazer propaganda do Uruguai, não, mas é, sim, fazer propaganda do ministério que o Arthur tem lá, que é um ministério fantástico. Nós passamos, ao todo, 10 dias no local, né? Passamos um calor danado e assim, puxa, espero que a gente volte logo para Porto Alegre, porque vai ser mais fresco. Aí pegamos 2 semanas de 40 graus. É aquelas ironias de Deus, né? De manhã, nós estávamos estudos para a equipe, eles tinham uma equipe de missionários, alguns missionários assim de carreira já, outros fazendo uma experiência de curta duração de missões. E de tarde nós tivemos que reformar um parquinho que foi feito de troncos. É um programa meio doido, né? Mas... Obrigado, Edgar. Mas a gente só conseguia trabalhar a partir das 5h30 da tarde, porque o sol era simplesmente impossível. Então, a gente trabalhava em geral das 5h30 até umas 8h30, mais ou menos. E eu, pessoalmente, depois das 8h30, caía morto. O pessoal ainda ia jantar, ia jogar, aquela energia toda. Deixa eu dizer a vocês, acho que vocês sabem disso, mas deixa eu remarcar aqui, que o que Deus tem feito por intermédio do Arthur e da P, e de toda a equipe deles lá no Uruguai, é muito empolgante. É uma coisa fantástica, assim, legal de ver. Naquele jeito do Arthur, que a gente conhece há bastante tempo, né? Meio doido, assim, corre em todas as direções ao mesmo tempo. Mas a facilidade com que ele conversa com as pessoas, o impacto e a credibilidade que ele já alcançou nesse país muito difícil, em tão pouco tempo, é impressionante. E eu queria, então, incentivar vocês, se você tiver a oportunidade de fazer uma visita até lá, marca primeiro, tá? Não aparece assim, de repente, mas dá uma esticadinha. Não vai em janeiro, que você vai pegar 40 graus, não é tão legal assim, mas escolhe alguma hora dessas. Eu sei que é uma viagem longa, são cerca de 1.000 quilômetros até lá, mas só para estar com eles um final de semana, um meio de semana, alguma coisa assim,
é uma experiência fantástica, além de você ser exposto àquilo que, de muitas maneiras, eu chamaria que é a linha de frente de missões. A igreja no Uruguai é pequena, é fraca, assim, realmente não tem muito impacto no país, então eu fico muito empolgado. Há anos que eu tenho orado pelo Uruguai, é muito bacana ver o Arthur. E essa igreja, eu estou falando porque eu sei que vocês se envolvem diretamente no sustento do Arthur e desse ministério, então quero dizer que vocês estão muito bem representados lá. Então, quando puder, dá uma esticadinha até o Uruguai. Eu quero falar hoje sobre a questão de conhecer a Deus, ou mais que isso, de ouvir a Deus. Deixa eu ler aqui. Tchan, tchan. Estamos projetando, não? Muito bem. O que nos impede de ouvir a Deus? A minha primeira pergunta aqui é assim: se você quer conhecer alguém, como é que você faz para conhecer alguém? O que você faz para conhecer alguém? Hoje em dia você entra na internet, eu sei. Além disso, porque aí você pode achar um perfil falso e tal. Para conhecer de verdade alguém, o que tu faz? Tu passa um tempo com a pessoa, né? Tu conversa com a pessoa, e uma das coisas que a gente aprende, e se os rapazes e os homens ainda não aprenderam, por favor, aprendam rápido: ouvir. Ouvir é uma arte. Eu ainda estou aprendendo, né, querida? A Ana Paula é muito paciente, continua me ensinando a ouvir, mas eu sou meio devagar para isso. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ouvir a pessoa, você precisa conviver, com toda certeza, mas só o convívio, às vezes você tem uma opinião errada da pessoa. Por que será que ela faz isso? E aí você fala: já sei, ela faz isso porque... E às vezes não tem nada a ver. Você não entendeu o que está no coração da pessoa. Então você precisa conviver, você precisa observar, você precisa ouvir. E isso me leva a uma outra passagem, nós vamos pular por algumas passagens aqui. Abre comigo ali em João 17, Evangelho de João 17, verso 3, onde Jesus está explicando aquilo que é a essência do nosso Evangelho. Ele diz: esta é a vida eterna. Então, puxa, isso é importante, né? Porque nós aceitamos a Jesus, para termos acesso à vida eterna. E Jesus está explicando o que é a vida eterna. E ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto. João 17, 3. Você fala: peraí, mas eu tinha ouvido falar de um negócio lá de ruas de ouro, de uma cidade celestial. Como é que... Não, isso aqui, gente, vai ter isso, pode ficar tranquilo, tá? Mas o que a palavra, o que Jesus diz da vida eterna, sabe o que é vida eterna? Me conhecer e conhecer o Pai. Gente, é fundamental na vida do cristão que a gente conheça Deus mais do que só acumular informações a respeito de Deus. Você pode estudar todos os atributos de Deus, você pode estudar toda a teologia a respeito de Deus, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, a vida eterna vai ser um lugar muito chato para ti. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. O que já fica assim: se você não gosta de conhecer a Deus hoje, não sei como é que vai ser o céu para ti. Mas tem rua de ouro. Olha, não sei o que você vai fazer com a rua de ouro. Você não come rua de ouro, você não leva para casa rua de ouro. Não, né? O que eu quero dizer, gente, que a coisa mais maravilhosa da vida eterna é justamente conhecer a Deus. E, nesse sentido, nós somos muito, muito felizes, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus gosta de falar. Se você olhar Gênesis 1 e 2, Deus diz: haja luz, e a luz aparece. Deus diz: haja terra, e a terra aparece. Haja isso, e isso acontece. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando eu falo, se eu tiver sorte, quem sabe, pode ser até que aconteça. Mas não pela minha palavra, por alguma autoridade, por alguma coisa que eu faça. Então, nós temos um Deus que o falar dele é extremamente poderoso. Vamos ver se eu consigo me conectar aqui.
Ah lá, pronto. Melhor assim. Abram comigo ali em Salmo 33. Salmo 33 já nos dá começa a introduzir esse assunto desse Deus que fala. Porque o nosso Deus fala. E Ele fala o tempo todo. Salmo 33, primeiro verso 6, depois o 9. Ouça só. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Deus falou e o mundo existiu, passou a existir. Deus falou e o universo passou a existir. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Pelo mero falar dele, na expressão do seu coração e da sua intenção, as coisas acontecem. Gente, o falar de Deus é algo sério. Não é só aquele matraquear, assim, fica repetindo. Quem já teve um filho em casa, ou uma criança por perto, que tem de 2 a 3 anos, é divertido, porque não para de falar. Um dos privilégios de ter a nossa neta é isso. Ela passou um período, agora já melhorou um pouquinho, que, gente, nós demos uma carona, às vezes, para ela, a viagem durou meia hora, parece que foram 5 horas. Ela não parou um minuto. Ela fez a pergunta, ela respondia a pergunta, e aí você tentava responder, não dava tempo, porque ela já estava em outra pergunta, e estava falando outra coisa, e você... Era um matraquear. Certamente não é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Eu diria mais, é pela palavra que Ele governa esse mundo. Tem um exemplo, se vocês lembram, daquele oficial romano que pediu ajuda a Jesus, porque o servo dele estava doente, e Jesus fala, eu vou na sua casa. Ele fala, não vai não, o senhor é muito importante para isso. E eu também sou alguém de autoridade, e quando eu mando para o meu soldado, faz isso, ele vai lá e faz. Esse homem reconheceu que Jesus não precisava ir a lugar nenhum, era só ele falar, seja curado, e fique curado. O falar de Deus. Mais do que isso, abre comigo novamente ali em João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. E aqui nós somos introduzidos à palavra em pessoa. Olha só o que diz. João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Mais do que isso, nós vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não só nosso Deus é um Deus que fala, mas o próprio Jesus Cristo é chamado a palavra. E a palavra se fez carne. E Ele se fez carne para quê? Para que nós pudéssemos conhecer a glória do Pai. De novo, eu estou batendo nessa tecla, é evidente que Deus é um Deus que fala, mas eu quero que você repare como é importante o fato de que Deus fala. Deus não é uma criança de 3 anos que fica matraqueando e que ela fala só porque ela está gostando de ouvir o som da sua voz. Deus, com o falar, Ele dirige esse nosso mundo, Ele coordena o universo, Ele coordena a minha vida, Ele coordena a sua vida. Terceira passagem que eu quero olhar com vocês, ainda olhando essa característica do Deus que fala, está em Hebreus. No livro de Hebreus, o autor, logo no começo, ele quer tornar claro quem é Jesus, e ele começa o livro assim, Hebreus capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, aquele que é a palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E aí ele continua falando. Jesus não só é a palavra, ele sustenta todas as coisas pelo seu falar. Aqui o falar é uma expressão da sua intenção, da sua vontade.
Deus fala, eu quero e a cura, eu quero e a morte, eu quero e a vida, eu quero e a destruição, eu quero. Na verdade, gente, se nós olhássemos ali em Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz que nele tudo subsiste. Jesus segura a própria existência na mão. Se você gosta dessa imagem, se você prefere, ele segura a própria existência por sua palavra. Se Jesus pudesse dizer, cansei, não é que nós seríamos destruídos, nós deixaríamos de existir. Gente, o falar de Deus é o que há de mais importante para você conhecer a Deus. E aí eu preciso dar o passo seguinte, que é esse aqui. Deus fala, nós ouvimos. Gente, você pode perder muita coisa, tá? Você pode se distrair, inclusive agora, enquanto eu estou falando, não vai perder muito. Você pode... Sugiro que você não se distraia, maridos ou namorados, ou aqueles que gostariam de ser namorados, não se distraia quando a mulher amada fala. Presta atenção. Se precisar desligar o jogo de futebol, desliga, tá? Não perca essa, porque é importante você não se distrair. Mas o fato é, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é prestar atenção no Deus que fala. E eu quero começar aqui essa parte da nossa reflexão com uma outra pergunta, que é o seguinte: o que é que Deus tem te falado? O que Deus falou para você essa semana? Você fala, eu fui na reunião do grupo. Que bom que você foi na reunião do grupo. Eu li uma devocional legal. Eu ouvi um louvor incrível. Tudo isso é muito bom. O que é que Deus te falou? Pensa um pouquinho sobre isso. Porque nós temos um Deus que fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. E a vida eterna, o nosso alvo como cristãos é conhecer esse Deus. Ele se dá a conhecer, e você cochila, eu cochilo, eu me distraio. É ruim, hein? Eu sei que eu estou na presença aqui de vários juventudistas, então eu sei que eu estou pisando em gelo fino, que vai quebrar, mas não me apedrejem ainda. Muito tempo atrás, quase na eternidade passada, quando a Juventude estava na primeira divisão, parece que voltou, né? Tudo bem. Teve um jogo, eu morava aqui em Caxias, do Juventude do Corinthians. Eu sou corintiano, não me apedrejem, a graça de Jesus cai sobre todos, até sobre corintianos. E eu sou um corintiano que nem dou bola para o Corinthians, mas eu sou um corintiano. E o Corinthians veio jogar aqui em Caxias do Sul. E nós fomos como família para assistir o jogo. E os meus 2 guris menores eram bem novinhos, e eles foram empolgados. Acho que o Rafael devia ter 2 ou 3 anos, era um toquinho, Davi um pouco mais velho. Eles foram empolgados por causa da pipoca e do refri. O jogo não tinha a menor diferença para eles. Cada vez que acontecia algo, pipoca tem aí, pai, vamos pegar. E eu sei que nós estávamos assistindo o jogo, e aquele jogo empolgante, né? Foi 1-0, tá? E aquele momento, eu vou assistir meu time. Eu acho que eu nunca tinha assistido o Corinthians jogar no campo, porque em São Paulo não dá para ir no campo, tá? É perigoso, corre risco de vida. Aqui em Caxias dava, eu estava todo empolgado. E só que os guris estavam assim, pai, e o refri? Não, pera aí, já vou... E aí, numa hora assim, eu estava ali naquele Corinthians descendo, Juventude, aí o Davi, 4, 5 anos, pai, ali, ó, o cara do refri, ele estava prestando atenção no refri, o jogo, né? Aí eu falei, puxa vida, eu tinha prometido para eles, eu vou lá, tá, então espera aqui com a mãe, eu vou lá buscar. Na hora que eu levantei e comecei a subir, o Corinthians fez um gol. Gente, eu fui ali para assistir o Corinthians jogar. Eu fui ali para assistir o Corinthians fazer gol. Na hora que eu levantei e olhei, né, subi para comprar a porcaria do refri, o Corinthians faz um gol. Gente, a minha reação imediata foi virar assim e ficar olhando, daí que eu me dei conta, eu estava esperando o replay. Né? No campo não existe replay. Então, assim, eu perdi. Gente, eu perdi o jogo. Foi o único gol que houve na partida. O Ju perdeu, sinto muito. Ou ganhou depois, não sei, acho que ganhou. Foi 2-1, né? 6-1. Não, 6-1 não, para, não. 6-1 não. Aí... Tá, eu estou falando essa história, não estou falando disso, é outra coisa que eu estou falando. Não, o Corinthians, acho que perdeu, né? E foi o único gol do Corinthians, fez um gol. E eu perdi o único gol do meu time. Porque eu estava comprando pipoca, refri, sei lá o quê.
Isso aí é bobagem, gente, porque, na verdade, muito mais importante que o gol do Corinthians era comprar pipoca para o meu filho, tá? E a gente se divertir como família. Mas eu fico pensando assim, eu sei que eu já usei essa ilustração com alguns com quem eu conversei. Sabe o que eu não quero? Eu não quero ir comprar pipoca quando Deus está falando. Eu não quero perder o gol de Deus na minha vida porque eu fui comprar refri. Eu não quero perder o gol de Deus porque eu estou distraído com coisas absolutamente secundárias. Mas o que acontece na minha vida, e eu temo que na vida de todos nós, é que a gente anda meio que nem barata tonta, e Deus fala, e a gente está assim, Deus, por que tu não fala comigo? E Deus fala comigo, estou falando contigo, Deus, por quê? Porque a gente está distraído. Distrações, a gente deixa a nossa mente se ocupar com coisas que não são assim bobagem, às vezes é pecado, tá? Então, eu não vou nem discutir essa categoria, mas às vezes são coisas secundárias. Mas a gente está tão focado nisso que Deus fala e a gente está comprando pipoca. Gente, isso é trágico. E eu temo que na minha vida várias vezes Deus falou e eu não ouvi. Eu quero falar de duas coisas e depois de uma terceira. A primeira delas, abre comigo ali em Mateus. Mateus agora, capítulo 13. Mateus 13. Na parábola do semeador, eu quero olhar os versos 7 e o verso 22. Mateus 13, 7 e 22. O 7, Jesus está contando a parábola do semeador, a gente conhece. Uma cai na beira do caminho, vem a ave e toma, outra cai no meio das pedras, cresce, mas não tem raiz e morre. No 7, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E, finalmente, a quarta parte cai em terra boa. Bom, os discípulos não entenderam nada. Eles conheciam sobre plantio, sabiam o que Jesus falou, mas falou, Jesus, o que o senhor quis dizer com isso? O que já é legal, tá? Porque eles não estavam comprando pipoca. Quer dizer, eles estavam, peraí, Jesus está falando alguma coisa aqui, eu não entendi, mas acho que é importante. Jesus, o que o senhor estava dizendo? Aí chega no verso 22, a partir do 18, Jesus começa a explicar, né? Mas eu quero olhar o 22, que explica esses que caíram no meio dos espinhos. E diz assim, quanto à semente, 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso, ou esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Gente, ele não diz que mata, ele diz que ela não dá fruto. Vamos aplicar isso na minha vida e na tua. Eu acredito, tenho certeza que tem sido ensinado isso, a não ser que você mudou um pouco, tá, Edgar? Que o cristão não perde a salvação. Mas tem um monte de cristão sufocadinho. O cara tem o seu ticket de entrada no céu, ele vai para o céu, porque Jesus prometeu, ele foi selado pelo Espírito Santo, ele tem a vida eterna garantida, mas o cara não gera fruto nenhum. E antes que você fique preocupado, fruto não significa necessariamente pessoas que você traz para Cristo. Isso certamente pode ser fruto. Fruto significa aquele fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, domínio próprio. Ou seja, são cristãos que são salvos, eu creio que são salvos, mas a vida deles muda, sim, um pouquinho. Talvez ele deixe alguns pecados escandalosos, e no resto do tempo ele vai assim, empurrando com a barriga. Quando eu me converti, aos 15 anos, a lama do dilúvio estava quase seca. Alguns pecados Deus tirou da minha vida instantaneamente, da noite para o dia. Gente, Ele mudou minha vida em algumas coisas assim, na hora. Uma coisa incrível, revolucionária. Tem outros pecados que eu luto até hoje. E eu tenho certeza que eu vou entrar no céu arrastando um pé ainda, sabe? Com alguns pecados que eu não me livrei. O que me consola é que não vou ser só eu. Mas, de qualquer maneira, eu vou, tá? Eu vou continuar lutando. Mas o que eu quero dizer é aquele cristão que entra, faz a pré-escola, faz o primeiro ano lá da pré-escola, não sei mais como é que chama isso,
maternal. Aí no ano seguinte ele gostou tanto que ele faz o maternal de novo. Aí no ano seguinte ele gostou tanto que ele faz o maternal de novo. 50 anos depois ele está craque no maternal. Conhece algum cristão? Não precisa apontar para ninguém, puxa o espelho, tá? Cristão que é assim, ele aprendeu algumas coisas de Jesus e ele fala, que legal. E aí ele fica olhando, olha que incrível isso que Jesus está, então põe em prática. Não, peraí, olha que coisa maravilhosa. E ele fica olhando. Sabe por quê? Porque ele está distraído pelas preocupações e pelos, olha só o que diz, pelos enganos das riquezas. Eu estou falando para vocês que eu gosto muito de Caxias, e gosto mesmo, mas uma das características muito fortes dessa nossa cidade é a importância que se dá à riqueza. Você não precisa concordar comigo, tá? Mas isso é nítido. Pelo mundo afora, tá? Tem lugares piores, tenho certeza, mas aqui isso é muito forte. Então, isso começa a ocupar a sua mente. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso conseguir um bom emprego. Depois de fazer o curso, eu preciso fazer uma pós. Depois de fazer uma pós, eu preciso fazer um mestrado. Depois de fazer um mestrado, eu preciso fazer uma especialização. Depois eu preciso, e se você é um empresário, eu preciso expandir, eu preciso um novo mercado, eu preciso isso. Gente, eu conheço cristãos convertidos que vão para o céu, vão viver a eternidade comigo e contigo, e o cara está ainda no maternal, pelo 50º ano, espiritualmente falando, porque ele está preocupado com as coisas dessa vida. Não estou propondo que você abandone o emprego e vá viver de brisa, tá? Porque a Bíblia fala claramente contra isso. Mas eu quero desafiar você a tomar cuidado e a se perguntar se você está distraído para aquilo que Deus está te falando. Uma das coisas que eu vejo como muito comum é quando e eu luto com isso, tá, gente? Hoje, depois de muitos anos sendo assalariado, hoje eu vivo de oferta. E volta e meia, a oferta acabou e o mês ainda não. E, gente, eu tenho 64 anos, sou convertido, ando com Jesus há 49 anos. Deus sempre proveu para a minha vida. Nunca faltou. Aliás, em geral, tem abundância, tem sobrado. Mas eu falo, pá, e agora? O que eu vou fazer? Eu imagino Deus no céu, Daniel, cara, eu estou falando contigo. Não, Deus, mas e se faltar? Daniel, alguma vez faltou? Não, senhor, mas agora parece que vai. Daniel, 50 anos. Pois é, senhor, mas vai que, né? O senhor distraiu, passou o pipoqueiro, fui olhar a pipoca, não estou ouvindo o que Deus está falando. Mas não são só essas preocupações e os enganos das riquezas. Olha comigo de volta lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Eu gosto muito desse verso, porque o autor de Hebreus acabou de nos falar dos heróis da fé, homens e mulheres que passaram por todo tipo de loucura. Você pode ler depois. Foram cerrados ao meio, foram furados, viveram com fome, com frio, em caverna, todo tipo de coisa. E, no entanto, eles sabiam que era importante. E olha só, capítulo 12, verso 1. Portanto, diz o autor, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que ele acabou de falar, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho o privilégio de ser casado com uma maratonista. Eu devo dizer que as 2 maratonas que a Ana Paula correu, eu cheguei na linha de chegada primeiro, porque o estacionamento era bem perto, eu estacionava e chegava lá para esperar a esposa, né? Maior prestígio. Eu não sei nada sobre corrida. Eu só sei que cansa pra caramba, eu vejo a cara dela, eu vejo o tempo que ela corre, e eu sei uma coisa, ela procura correr com o menor peso possível. Não sei porquê, né? Podia carregar uma mochilinha cheia de livro, de pedra, coisa assim. Não. Gente, isso é mais ou menos óbvio. Você procura aliviar todo o peso. Por quê? Porque eu tenho que correr. Eu não quero levar o que eu não preciso. O que o autor aqui fala é muito interessante. Ele diz, já que a gente tem toda essa nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. A expressão no original é de todo o peso que nos segura. Joga fora o peso. E repara que peso aqui
não é pecado, tá? Porque ele fala de pecado logo depois. Ele fala, joga fora tudo que te atrapalha e também o pecado. Agora, que nós temos que jogar o pecado fora para correr em direção a Jesus, nenhuma novidade, né? Mas nós temos que jogar fora aquilo que nos atrapalha. E deixa eu te perguntar, o que hoje tem te atrapalhado de ouvir a Deus? O que é que tem te atrapalhado de ouvir a Deus? A política? Eu odeio esse presidente. Ou eu odeio aquele presidente. Ou eu odeio todos os presidentes. Ou eu odeio, sei lá o que mais. Tem muita coisa para odiar. Odeio meu chefe. Odeio meu empregado. Odeio o capitalismo selvagem. Eu odeio, sei lá o que mais. Não é para bom, ódio é pecado, mas eu quero dizer assim, são coisas que às vezes te incomodam e você gasta tempo, e você fica preso naquilo, e você não consegue falar de outra coisa, e você dá a volta e cai ali de novo. E Deus está falando e você fala, pois é, mas olha o que esse cara falou, olha a decisão do STF, olha aqui que esse outro falou, olha o que está acontecendo. Muitos têm como peso seus times de futebol. Não vou entrar nessa discussão, mas eu conheço gente que... Meu irmão mais velho, hoje falecido, médico, pai de 3 filhos, toda vez que o Corinthians perdia, daí que eu sou corintiano, ele ia lá para o fundo do pátio da casa dos meus pais, abria uma cerveja, e tomava uma cerveja e chorava. Isso com 47, 48, 49 anos de idade. E ele chorava, porque o Corinthians perdeu. Sabe o que os jogadores sabiam sobre o meu irmão? Mas não sabia nem que ele existia. O que o Corinthians ligava para o cara chorando no fundo do pátio, tomando uma cerveja? Nada! Esse pode ser um exemplo extremo, tá? O que é que hoje ocupa a sua mente? Quando você não está pensando em nada, no que você pensa? Pode ser pecado. Ainda não estou nem falando de pecado, tá? Porque, obviamente, pecado é claro. Mas quando eu não penso em nada, eu estou pensando em pornografia. Bom, querido, é óbvio que tu não vai ouvir a Deus. Tua mente está cheia de lixo. Vou tirar isso aqui. Às vezes, eu estou preocupado com as finanças da minha empresa. Óbvio que você tem que se preocupar com as finanças da sua empresa. Mas ou nós acreditamos que Deus é o provedor, ou então sou eu o provedor. Ou eu acredito que eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance e o impossível está nas mãos de Deus, ou eu tenho que sair me defendendo. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, a gente chega para Jesus e fala, Jesus, não atrapalha que eu vou resolver esse problema. Tu empurra Jesus do caminho e fala, agora é comigo. E Jesus, sendo o cavalheiro que ele é, fala, então vai, meu filho. E a gente dá com a cara no poste. E você se debate, você se cansa, e ele fala, não é por aí, você não está nem ouvindo, porque você está resolvendo a sua vida. Se a gente pudesse parar e ouvir a Deus. Deixa eu olhar mais uma passagem com vocês, essa é uma das que eu espero a gente possa aprender algumas coisas concretas, não só ficar perguntando respostas que talvez te constranjam. Abre comigo em... Marcos 8. Essa é uma passagem que há anos tem estado assim no meu coração, na minha mente. Deixa eu dar, enquanto você acha aí, dar o contexto um pouquinho. O Evangelho de Marcos ele é muito rápido, é ação, 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 ação. Conta um evento, depois disso Jesus fez isso, depois disso Jesus fez aquilo. Nessa altura do campeonato, no capítulo 6, João Batista é decapitado. No capítulo 6, Jesus multiplica os pães. No capítulo 6 ainda, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 7, Jesus cura uma mulher estrangeira. Capítulo 7, ele cura um surdo e um gago. Capítulo 8, segunda multiplicação dos pães. E ele não fez isso na calada da noite, escondido dos discípulos. A galera estava ao redor dele. Os discípulos estavam junto. Então eles viram, Jesus andou sobre a água, Jesus curou a mulher, Jesus fez a multiplicação, depois Jesus multiplicou o pão de novo. Que ia acabar com o negócio da panificadora, sei lá. Jesus estava fazendo milagre o tempo todo. E aí eles começaram a fazer perguntas, os fariseus vieram fazer perguntas, e Jesus falou, verso 13, capítulo 8, começando do verso 13.
Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Jesus fez uma série de milagres, discutiu com os fariseus e falou: deu para vocês, vamos entrar no barco. Todos os discípulos entraram no barco, agora vamos remar lá para o outro lado. Remando poderia ser uma viagem de, no mínimo, umas 3 ou 4 horas. Isso se o vento fosse a favor e tudo mais. Tá? Então, eles estão no barco e Jesus faz o quê? Ele começa a falar. Por quê? Porque Deus fala. Deus revela. E ainda mais, essa é a palavra viva de Deus. João diz, nós vimos a sua glória. Ele é a imagem exata de Deus Pai. Imagina, o que você daria para estar a bordo desse barco por algumas horas? Com Jesus. Não era assim, Jesus, o senhor é calvinista ou arminiano? Ele fala, eu sou Jesus. Tá, tudo bem. Jesus, como é que a gente resolve isso aqui? Ele dá a resposta. Gente, agora olha só o que acontece, verso 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Verso 15, Jesus está falando. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento, o que ele faz? Ele multiplica, ele incha. E ele está falando, gente, cuidado com a influência dos fariseus, cuidado com a influência de Herodes. Os fariseus eram aqueles legalistas religiosos preocupados com as minúcias da lei. Os herodianos, ou Herodes, era aquele preocupado com o que hoje nós chamaríamos da modernidade. Uma vida secular, sem preocupação com a fé, sem preocupação com Deus. Então, Jesus está falando um ensino profundo e radical. Verso 16, e eles discutiam entre si, dizendo, Jesus está falando de fermento porque nós esquecemos o pão. Trouxeram um pão. Pedrão, tu tinha que ter comprado pão. Eu não, dessa vez era a vez dele. Não, mas tu comeu todo o pão, por isso que não só trouxe um pão. Agora, gente, pensa comigo. Ele já multiplicou 2 vezes os pães. Se Jesus quisesse, ele podia multiplicar tanto pão que afundava o barco. Não, mas não tem pão. Mas quem é que esqueceu? Mas a culpa é sua. Não, mas eu vou passar fome por tua causa. Você que comeu. Gente, como é que isso acontece? E sabe o que é mais triste? Se fosse só os discípulos, nós podíamos dar risada e falar, que ridículo, né? Ainda bem que nós somos bem mais maduros que isso. Volta e meia nós ficamos discutindo de pão quando Jesus quer falar. E a gente fica discutindo coisas. Tudo bem, gente. Não ter pão pode ser um problema. Se você está com fome e não tem pão, é complicado. Pão era, por essência, o elemento mais básico da refeição deles. Era 4 horas. Se demorasse muito, 8 horas sem pão. E, de novo, lembra, Jesus podia criar uma montanha de pão dentro do barco. Ele já tinha feito isso. Aliás, ele acabou de fazer isso. E eles estão brigando porque não tem pão. É porque não temos pão. Verso 16. 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Aqui eu acho que é uma das vezes que, para mim, Jesus quase perdeu a paciência. Ele é perfeito, ele não perde a paciência, mas eu teria jogado os discípulos na água. Tá? Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Gente, sobrou 12 cestos dos 5 pães. Verso 20. E quando parti os 7 pedaços para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Verso 21. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? De novo, nós temos um Deus que fala. E eu temo que na minha vida e na sua vida a gente não ouça a Deus. Já vou falar de algumas dicas práticas de como você pode ouvir a Deus, mas eu quero que você acompanhe o que Jesus pergunta para eles aqui, porque eles estão fazendo uma discussão ridícula. É porque nós não temos pão. E ele pergunta, vocês ainda não compreendem, nem percebem? Eu estava olhando essas 2 palavras. Compreensão tem a ver com entendimento. Entendimento
sobre quem é Deus, sobre a realidade, sobre o mundo que nos cerca. Eu tenho uma brincadeira que eu faço há muito tempo, teologia básica. Vamos ver se tu passa, Edgar. Preciso verificar, tá? Primeiro conceito de teologia básica. Deus é poderoso. Tranquilo? Deus é todo poderoso, tá? Segura essa aí. Segundo conceito, Deus é bom. Pronto, teologia básica. Não, tem mais que isso, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Deus é todo poderoso para cuidar de cada uma das suas necessidades. Você acredita nisso? Eu acredito, exceto quando eu duvido. Eu acredito, exceto quando me dá aquele frio na barriga, eu falo, pá, mas será que? Será que? Sim, Deus é poderoso, Ele é todo poderoso. Gente, nós temos que bater isso na nossa cabeça, nós temos que pregar isso para nós mesmos, nós temos que reafirmar isso. Porque se você não tem esse ponto, se Deus não é poderoso, não importa o resto, tá? Agora, se Deus é poderoso e não é bom, nós estamos roubados, né? Porque esse aí é um tirano celestial que vai jogar um raio na minha cabeça a qualquer momento. É o cara que gosta de viver, né? Vou apertar aqui, vou tirar o emprego dele, já sei, vou mandar um câncer na esposa dele. Só pode, porque o cara é todo poderoso, mas não é bom, é mau. Então, ainda bem que o nosso Deus é todo poderoso, mas Ele também é bom. Se Ele é poderoso e não é bom, a gente está roubado. Se Ele é bom, mas não é poderoso, Ele é um Papai Noel celestial. Que dá, como você está, eu te amo, que bonitinho. Ih, aconteceu isso, não tinha visto. Imagina Deus falando, pá, não sabia que isso ia acontecer. Eu lembro anos atrás de um pastor, pastor muito famoso, que quando aconteceu o primeiro grande tsunami na Indonésia, Tailândia, se não me engano, não Indonésia, eu lembro de conversar com ele e ele ficou tão chocado com o tsunami, e ele declarou, eu ouvi ele declarar, que ele falou, gente, Deus está tão surpreso com o tsunami quanto nós. Eu falei, cara, meu Deus não estava surpreso não, tá? Não estava surpreso não. Meu Deus, Ele é todo poderoso. Não, mas Deus... E aí entrou nas loucuras dele lá. Um Deus que é bom, mas é impotente, é que nem um cachorrinho que, quando você chega em casa, ele vem abanando o rabinho, todo feliz para ti, e até dá um consolinho para o teu coração, mas se tu perdeu o emprego, teve um diagnóstico terrível na sua vida, tua esposa te deixou, caiu a tua casa, o rabinho balançando do cachorro pode te agradar, mas não resolve o teu problema. Deus não é um cachorro abanando o rabinho. Ele é bom e Ele é poderoso. Por que eu digo isso? Nós precisamos estabelecer na nossa mente, na nossa compreensão, algumas verdades. Nós vamos ser surpreendidos por coisas que são chocantes. Como eu falei, um diagnóstico negativo, uma perda de emprego, uma ruptura familiar, sei lá, coisas que vão nos surpreender. Nessas horas, ou eu tenho um Deus que é poderoso e que Ele não perdeu o controle do mundo, ou então eu vou me preocupar com todas as coisas, menos com ouvir a Deus. Porque se esse Deus não teve o controle disso, sinceramente, eu não quero ouvi-lo. Vou falar uma outra coisa, espero que não choque vocês. Se esse Deus não consegue cuidar da minha vida, Ele é um banana. Eu não creio num Deus banana. O que não quer dizer que Deus, por ser bondoso, não vai deixar que nada de ruim aconteça na minha vida, tá? A Bíblia é repleta de exemplos que Ele vai nos deixar passar por dificuldades para fortalecer a nossa fé. Mas quando vem a dificuldade, vem a surpresa e eu não sei o que pensar, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma compreensão. Compreensão não quer dizer que eu vou entender todas as respostas, mas é falar, espera aí, Deus é bom, Deus é poderoso e Deus é bom. Tá, como é que eu encaixo esses dois aqui? Aí vem a segunda, perceber. Perceber o que Deus está te falando. Ouvir a Deus nessa hora. Ouvir a Deus, gente, certamente passa pela palavra de Deus. Deus não vai falar nada que a sua palavra não afirme, não faz sentido isso. A palavra escrita é o registro do falar de Deus.
Deus não vai falar nada que contraria a Jesus. Jesus é Deus. Mas ouvir a Deus, ele é muito mais vivencial do que você preencher um questionário de perguntas teológicas. Ouvir a Deus é você fazer uma pergunta: Deus, o que eu faço com isso aqui? O Senhor é poderoso, o Senhor é bom. Tá, legal, isso aí está resolvido, já compreendi. Eu não percebo o que o Senhor quer fazer aqui. E não é que você vai dar uma dura em Deus e pedir para Deus se explicar. Deus não tem que se explicar. Mas Deus está falando. Deus quer falar. E eu acho muito curioso que Jesus pergunta: vocês ainda não compreendem, tanto tempo andando comigo, e não percebem, não têm discernimento espiritual? E aí a próxima pergunta, eu acho que é a base do não ouvir a Deus. O coração de vocês está endurecido. Nesses últimos meses, Deus tem falado muito comigo sobre ouvir a Deus. Faz tempo que eu procuro entender o que é isso e como colocar isso em prática na minha vida. E eu oro com muita frequência, porque meu coração não endureça. Porque acho que a gente tem uma capacidade incrível de endurecer coração. E coração duro não ouve a Deus. Coração duro vai correr atrás de preocupações e de enganos. Coração duro vai correr atrás de peso que nos atrapalha. Coração duro vai rejeitar o falar de Deus. Agora, imagina que ridículo. Esse é o Deus que criou o universo pela sua fala, mas eu não vou ouvi-lo. Estou muito ocupado. Como é que pode? Os discípulos viram tudo isso, mas o coração deles estava endurecido. Quero olhar uma última passagem com vocês, depois quero fazer mais alguns comentários. Atos capítulo 13. Atos 13, 22. É uma passagem que vários de vocês conhecem. Atos 13, 22. Paulo está pregando, e ele fala assim no verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem Deus mesmo testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Gente, não preciso dizer para vocês, Davi não era um homem perfeito. Fez um monte de besteira. Não vou fazer a lista inteira aqui, mas foram muitas. No mínimo, adúltero e assassino, além de um péssimo pai. Vamos parar por aqui que já deu, né? A lista está bem completa. Ainda assim, Deus diz, e é forte porque ele diz: Deus é quem testemunhou, esse é um homem segundo o meu coração. Como é que um cara que é assassino, adúltero, é um homem segundo o coração de Deus? A resposta eu encontro quando Davi é confrontado pelo profeta Natã. Que o profeta Natã chega, conta a historinha lá do cara que tinha uma ovelha, o vizinho veio, roubou a ovelha, e Davi dá uma de machão: tem que morrer. E Natã fala: foi tu. É contigo que eu estou falando. Natã era um cara, se fosse assim Galdério, diria um cara bagual. Dizer para o rei Davi: foi tu, podia custar o pescoço dele. E ele fala: foi tu. E a reação de Davi, gente, eu oro para que meu coração seja como o coração de Davi, porque ele fala: foi tu. E Davi: eu pequei. Eu pequei. Pequei contra Deus, pequei contra as pessoas. Vou rogar para que Deus me perdoe. E Natã diz: e Deus já te perdoou. Gente, como é que eu posso ter um coração segundo o coração de Deus? Como é que eu posso evitar um coração endurecido? Eu vou começar por essa dica, depois tenho mais uma ou duas. Primeira coisa, não resista à confrontação de Deus. O ser humano tem uma capacidade incrível de resistir à confrontação. Começa com Adão. Adão, como é que tu sabe que tu está nu? Você comeu da fruta? Uma mulher que tu me deu, Deus. Então, a culpa é da mulher e de Deus que deu essa mulher. Podia ter me dado outra. Aliás, se o senhor quiser, eu tenho uma lista aqui de como é que deve ser essa outra, porque essa aqui não serve. Minha culpa, de jeito nenhum. A mulher que tu me deu.
Eva, que não fui eu, não, foi a serpente. Imagina, coitada da serpente. Serpente, é comigo mesmo, não tenho para quem culpar. Nós temos a capacidade muito grande de explicar os nossos pecados. Mas por que você reagiu com ira? Mas tu viu o que ele me falou? Não, eu fui muito paciente, mas tem uma hora que eu não tenho sangue de barata. Eu respondi mesmo. Mas você fez isso? Não, mas é que ela se insinuou para mim. Uma das coisas mais asquerosas que existem, todo pecado é asqueroso aos olhos de Deus, tá? Mas é pedofilia. Em geral, a grande maioria são homens que abusam de criancinhas. Sabe a desculpa número 1 que o pedófilo usa? Ela me provocou. Meu sangue ferve com isso. Eu imagino que o sangue de Deus ferve com muitos dos meus pecados também. Ainda bem que Ele é misericordioso, tá? Porque certamente eu não seria. Mas a desculpa número 1 de um cara que abusa de uma criança vulnerável é: ela me provocou. Gente, nós precisamos assumir um compromisso assim, muito sério entre nós, que é o seguinte: quando Deus fala comigo, eu tenho que responder como Davi: eu pequei. Deixa eu ser curto e grosso. Cala a boca, baixa a cabeça e fala: tem razão, Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus. Ele é o cara que, por falar, Ele cria o universo. Aí Ele vem e te revela uma coisa, você fala: não é bem assim, Deus. Cara de pau que nós somos, né? Tu vai querer explicar para Deus que não é bem assim. Vou dar um migué em Deus. Primeiro compromisso nosso, e, gente, eu luto com isso. Recentemente, Ana Paula e eu tivemos uma discussão, foi a única discussão, né, amor, que nós tivemos naquele dia. Mas ela chamou minha atenção de alguma coisa assim. Ela, mas uma coisa assim. Não, tá... E eu falei: não é assim. Virei um bicho, porque eu sou um cara. Daqui a pouco eu falei: Daniel, o que você está fazendo? Você quer se proteger do quê? Mas eu levei alguns minutos para e falar: não, tá, tem razão. Eu vou pensar, né? Vamos assumir esse compromisso, porque eu quero ouvir a Deus. E eu tenho a impressão que quando Deus fala, eu digo não, Deus fala, eu digo não, Deus fala. Eu tenho a impressão que Deus vai se afastando um pouquinho e vai falando mais baixo. Daniel. E eu já estou tão cheio de justificativa que eu não ouço a Deus. E aí depois, quando eu estou no meio do problema, cercado das circunstâncias que eu mesmo criei, eu digo: Deus, por que o Senhor me abandonou? E Deus fala: cara, eu estou aqui te falando, tu não ouve. Ainda bem que Deus é mais paciente que isso. Bom, como é que eu posso me comprometer com ouvir a Deus? Vou dar 2 dicas bobas, tá, gente? Talvez 3. Não são transformadoras, mas me ajudam. A primeira coisa que eu, há alguns anos já faço, é quando eu ponho o pé fora da cama, ponho o pé no chão, de manhã cedo, eu tenho feito uma oração: Senhor, quero andar contigo hoje. Não é um mantra, não é uma reza, não é um ritual, mas eu tenho me ajudado muito quando... Não quer dizer que, então, a partir daí eu ando sempre com Deus. Não, mas eu me lembro: Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz. E tem dias que eu realmente consigo me concentrar e passar o dia atento na voz de Deus. E tem dias que eu já me preocupo em fazer isso e aquilo, e só vou lembrar de Deus lá no meio da tarde e coisas assim. A segunda coisa, para começar bem o dia, pegar no tranco, é começar lendo a Bíblia. Você fala: Daniel, e aqui eu levanto muito cedo. Gente, eu sei, eu não tenho uma outra explicação. Mas, para mim, os dias em que eu levanto, ponho o pé no chão e falo: Senhor, eu quero andar contigo. E aí sento para ler a Bíblia. Não é um estudo bíblico profundo, do grego, do hebraico. Não, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu tenho um caderninho há muitos anos, são vários cadernos, é claro, né? E eu escrevo mais ou menos o que eu entendi, do que Deus me falou, e falo: Deus, quero viver assim hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou criando aquela estrutura que eu creio que é o que Jesus falou. Vocês não compreendem? Não, eu estou criando as estruturas. Deus é poderoso, Deus é bom, eu devo andar em integridade, verdade, tá bom. Estou criando aqui o meu referencial.
Então, primeira coisa, Senhor, eu quero andar contigo. Segunda coisa, eu tenho que estar na palavra de Deus. Fala, sabe o que é, Daniel? É que eu não tenho muita paciência. Eu entendo, mas eu quero conhecer a Deus. Eu não quero que meu coração endureça. Sabe o que é, Daniel? Eu não gosto de ler. Sei lá, compra uma Bíblia dessas gravadas. Acho que tem gente que tem Bíblia gravada. E ouve a Bíblia, pelo menos. Mas não é ouve a Bíblia enquanto você está ouvindo outras coisas. Não, sabe, procura ouvir o que Deus está te falando. Registra o que disso aqui que você ouviu que se aplica na sua vida. Gasta um tempo com Deus. Isso dá o tom do seu dia. E a terceira coisa, isso é uma coisa que eu sei que eu e o Fio falamos tantas vezes, quando ele morava lá em Porto Alegre. Presta atenção, esteja atento. Eu não tenho outro jeito de falar. Esteja atento. Há anos atrás, eu vi uma poesia, e a poesia é em inglês, então eu vou fazer uma tradução porca aqui, que era mais ou menos assim, a pessoa dizia, para aqueles que estão atentos a Deus, todo arbusto está em chamas. Para quem não está atento a Deus, o máximo que você consegue é pitanga. Já comeu pitanga no mato? É bem legal, é bem gostoso. Não é assim, meu Deus, que maravilha, comi pitanga, mas é assim, é gostosinho. É isso que vai acontecer contigo. Em vez de ter uma experiência do arbusto ardente, da presença de Deus, tu comeu pitanga. Quero que você imagine comigo, e nós já vamos orar, Moisés, 40 anos como príncipe, fez todas as besteiras que fez, errou o que tinha que errar, matou o egípcio e tal, foge. E não é que ele fugiu para se preparar para o que ele ia fazer depois, ele fugiu para ficar fugido, tá? Tanto que na hora que Deus chama, ele fala, Deus, eu não, manda ele. Deus. E Deus arrasta ele de volta para o Egito para ser o libertador. Mas o que para mim é interessante é que alguma coisa aconteceu com esse Moisés impetuoso e que não ouvia e que não estava atento aos 40 anos, que aos 80 anos ele vê um arbusto em chama e ele vai ver o que é. Você fala, Daniel, eu também. Pode ser. Deixa eu só explicar para vocês que arbustos pegam fogo no deserto. Não era uma coisa assim inédita. O que era inédito é que esse arbusto pegou fogo e não se consumia. Mas havia alguma coisa no coração de Moisés que ele estava prestando atenção. Gente, Deus fala. Ele quer falar com a sua vida, Ele quer falar com a minha vida. Ele quer, de alguma maneira, se apresentar para você e para mim. Ele quer, dessa maneira, tocar o nosso coração e nos confrontar. As primeiras duas dicas são, se compromete, abre a palavra, gasta um tempo ali ativamente e intensamente buscando ouvir a Deus. Mas a terceira dica é essa, esteja atento. Se você estiver atento, eu desconfio que você vai ver um monte de arbusto em chama. Pode ser a palavra de alguém. Pode ser uma conversa que, de repente, vem um versículo na sua mente. Pode ser alguém com quem você conversa no trabalho, no Uber, na escola, na faculdade, na vizinhança, sei lá com quem você conversa, e essa pessoa manifesta fome de Deus. E, em vez de falar, eu preciso mandar o Edgar falar com esse cara. Você fala, não, Deus, o que o senhor quer fazer aqui? Cara, eu tenho dado com Deus, como é que, né? O que eu posso fazer aqui? Mas e se ele fizer uma pergunta que eu não sei? Eu também não sei, mas pelo menos eu falo, olha, Deus está aqui, eu quero entrar nessa, eu quero participar, eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. E deixa eu te dar uma certeza. Se você realmente começar a prestar atenção, você vai ouvir a Deus. Tenho certeza, porque nosso Deus é um Deus que quer se revelar. Outra certeza que eu tenho é que eu tenho certeza que você vai ouvir coisa que você não quer ouvir sobre você mesmo. Não tem jeito. Mas isso é bom. Deus quer trabalhar com a sua vida, Ele quer te aliviar, Ele quer te dar uma intimidade com Ele. Ele quer te libertar do teu pecado, da tua escravidão.
Mas se nós estivermos comprando pipoca, Deus vai falar e nós vamos passar batido. Nosso Deus é um Deus que fala, e a sua fala tem grande poder. Muitas vezes nós não vemos mudança na nossa vida, não vemos uma vida frutífera, eu creio, porque nós não investimos em ouvir a Deus. E eu não quero que você saia daqui com peso, não. Eu quero te dar esperança, eu quero te dar ânimo, motivação. Começa amanhã. Botou o pé no chão, Senhor? Não é, ai, como está frio. Agora não está frio, né? Mas, ai, como está frio o chão. Mas, Senhor, não sei como, eu quero andar contigo hoje. Aí eu vou tem que levantar mais cedo, tá? Não tem jeito. Eu vou ler aqui, o que eu vou ler aqui? Aí eu já sei, vou ler um salmo. Pronto, começa a ler um salmo. E não é quantos salmos você consegue ler. Vocês têm um programa de leitura da Bíblia inteira, não? Aqui que vocês promovem? Ótimo. Ana Paula e eu temos feito isso há alguns anos. A gente tenta ler a Bíblia inteira durante o ano. E tem algumas passagens que são difíceis, tá, gente? Começa aquelas genealogias, o nome não sei quem, gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Mas eu quero ouvir a Deus. Então eu sento lá, leio aquilo tudo. Às vezes, dali mesmo, daquela passagem, eu não tiro nada, mas Deus vê a minha disposição de ouvi-lo. E durante o dia Ele fala comigo. Se você prestar atenção, Deus vai falar contigo. Ele vai falar algumas coisas sobre você que você não vai gostar. Talvez Ele não responda imediatamente a pergunta que você tem, mas Ele vai te dar uma resposta que é a mais importante para a sua vida. Não deixa seu coração se endurecer, gente. Eu acho que todos nós passamos por isso, e quando o nosso coração endurece, a gente perde o melhor que Deus tem para nós. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, nós somos gratos porque Tua palavra é tão clara, o Senhor é um Deus que fala. E, puxa vida, eu quero estar ligado na Tua voz. Às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou atento com porcaria, que não é necessariamente pecado, às vezes com pecado também, mas às vezes são só distrações. Pai, eu não quero matar tempo, eu não quero só passar o tempo, eu quero ouvir a Tua voz. Então eu peço que o Senhor dê a mim e a cada um dos meus queridos aqui um coração segundo o Teu próprio coração. Que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, com ouvidos abertos. Que nós possamos perceber os muitos arbustos em chamas que passam pela nossa vida. E possamos parar e perguntar, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala conosco, continua falando, Pai. Continua batendo a nossa porta e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.